Oi, eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho, e esse é o 10º vídeo da playlist Batalha de Artigos. Essa disputa acontece lá no Instagram e o artigo mais votado é explicado pela gente aqui no YouTube. Tá na dúvida se a ordem dos exercícios de musculação afeta a força, hipertrofia e hormônio anabólicos em pessoas idosas? Então fica comigo que esse vídeo é pra ti. Mas antes de te apresentar o artigo de hoje, se tu ainda não és inscrito nesse canal, já te inscreve, deixa o teu like pra gente e ativa o sininho para saber quando vai ter vídeos novos. Produção, roda a vinheta! Faleceu. Com 67% dos votos, o artigo vencedor dessa batalha foi escrito por Tomeleri e colaboradores, intitulado Influence of Resistance Training Exercise Order on Muscle Strength, Hypertrophy and Anabolic Hormones in Older Women, a Randomized Controlled Trial. Ele foi publicado no Journal of Strength and Conditional Research em 2019, volume 34, número 11, páginas 3.103 a 3.109. Cadê o respeito, galera? Pronto, metade da audiência já abandonou o vídeo. Será que vocês podem me deixar trabalhar? Para te explicar, eu vou usar um diagrama V. Aliás, se queres aprender a interpretar artigos usando essa ferramenta bacaninha, eu te ensino nesse vídeo. Questão foco. A questão foco desse artigo é: qual a influência de duas variações de ordem de exercícios, multiarticular monoarticular e monoarticular multiarticular, na força, massa muscular e hormônios anabólicos, testosterona e fator de crescimento semelhante à insulina em mulheres idosas? A visão de mundo do artigo, em relação ao tema, é que o envelhecimento leva a uma diminuição acentuada da força, chamada de dinapenia, e de massa muscular, chamada de sarcopenia, que estão relacionadas à redução da funcionalidade, condicionamento físico, qualidade de vida e longevidade. Para prevenir tudo isso, o exercício físico tem sido altamente recomendado. Princípios. O primeiro princípio diz que as adaptações ao exercício resistido dependem da manipulação de variáveis que compõem a prescrição de treinamento, que são a intensidade, o volume e estrutura do treino, que tem a ver com a ordem dos exercícios. Em relação à ordem dos exercícios, as diretrizes atuais recomendam começar a sessão de treinamento com exercícios que envolvam grupos musculares maiores antes dos menores, assim como exercícios multiarticulares antes dos exercícios monoarticulares e de exercícios de maior intensidade antes dos exercícios de baixa intensidade. A justificativa para essa diretriz parece permitir o uso de cargas maiores de treinamento e volumes de carga em comparação à ordem oposta. Outros estudos, e todos esses estudos estão citados no corpo do artigo que a gente deixou, a referência aqui no primeiro comentário fixado, mencionam que o mais importante seria treinar primeiro músculos mais relevantes para o objetivo principal do treinamento da pessoa. Mas isso foi verificado em estudos agudos. Em estudos crônicos, os resultados foram bastante controversos. Outra limitação é que os estudos anteriores foram conduzidos com jovens adultos e ainda por cima só em membros superiores. E ainda, há resultados de estudos anteriores que mostram que a ordem do exercício tanto faz. Mas será? Os conceitos tratados nesse artigo foram treinamento resistido com pesos, força muscular, massa muscular, hormônios anabólicos e mulheres idosas. Evento. Esse estudo foi um ensaio clínico randomizado que é considerado o padrão ouro dos estudos experimentais. E se tu queres entender melhor como esse tipo de estudo é realizado, a gente tem uma playlist de epidemiologia que eu vou te deixar aqui linkado no card.
A investigação foi conduzida durante 16 semanas, sendo que as 2 primeiras e as 2 últimas foram para avaliação das variáveis de desfecho e as semanas 3 a 14 foram destinadas ao treinamento. 54 mulheres foram randomicamente alocadas em 3 grupos, cada um com 18 pessoas. Um grupo controle, um grupo de treinamento, que eu vou chamar de multiarticular primeiro, que é o grupo que fez primeiro os exercícios multiarticulares e depois os monoarticulares, e um segundo grupo experimental, que eu vou chamar de monoarticular primeiro, que fez primeiro os exercícios monoarticulares e depois os multiarticulares. Só que das 54 mulheres, só 44 concluíram o estudo, ficando 15 no grupo controle, 15 no experimental multiarticular primeiro e 14 no experimental monoarticular primeiro. Todas elas completaram um histórico de saúde, um questionário de atividade física e atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ser do sexo feminino, ter 60 anos ou mais, serem fisicamente independentes, sem problemas cardíacos ou ortopédicos, não recebendo terapia de reposição hormonal e não realizando qualquer exercício físico regular mais do que uma vez por semana durante os 6 meses anteriores ao início da pesquisa. Elas tinham que ter pelo menos 85% de frequência no programa de exercícios e as médias de idade ficaram entre 68 e 71 anos, massa corporal entre 64 e 66 quilos, altura entre 1,55 m e 1,56 m, IMC entre 26 e 27 quilos por metro quadrado, e no histórico médico também não se vê diferença estatisticamente significativa nas variáveis hipertensão, dislipidemia, fibromialgia, osteoartrite, e nos tratamentos médicos a mesma coisa. Esse fato de não ter sido encontrada diferença estatisticamente significativa entre as variáveis é muito bacana porque denota que a linha de base do estudo foi bem homogênea e o que facilita muito as comparações. O protocolo de treinamento consistiu em um programa supervisionado de treinamento resistido com pesos por 12 semanas. A prática era 3 vezes por semana nas segundas, quartas e sextas, baseado num modelo full body composto por 8 exercícios realizados no mesmo dia com 3 séries de 10 a 15 repetições máximas para cada exercício. O grupo multiarticular primeiro executava os exercícios nessa ordem: supino, remada sentada, tríceps na polia, rosca Scott, leg press horizontal, cadeira extensora de joelhos, cadeira flexora de joelhos e panturrilha sentada. Não entendi nada. Era e continua sendo. Primeiro, multi para membro superior, depois mono para membro superior. Aí, multi para membro inferior e mono para membro inferior. Não é, mas fica a dica porque isso até pode ser um outro estudo. E até que vocês têm boas ideias. No grupo monoarticular primeiro, a ordem foi rosca Scott, tríceps na polia, remada sentada, supino, panturrilha sentada, cadeira flexora de joelhos, cadeira extensora de joelhos e leg press horizontal. As orientações foram para inalar o ar na fase excêntrica e exalar na fase concêntrica em um tempo de contração de 1 para 2, sendo 1 segundo na concêntrica e 2 segundos na excêntrica. O intervalo de descanso entre as séries era de 1 a 2 minutos e entre os exercícios era de 2 a 3 minutos. Lembra que eram idosas que estavam inativas há pelo menos 6 meses. A carga inicial de treino foi de aproximadamente 60% de um RM para todos os exercícios testados, e a partir dessa carga, os pesquisadores faziam ajustes necessários para a realização de 10 a 15 RM. Depois, as cargas eram reajustadas semanalmente. Registros. A composição corporal foi avaliada pelo DEXA. Foram coletados dados de massa magra dos membros superiores e inferiores e tronco em quilogramas. A força muscular foi mensurada pelo teste de um RM no supino, cadeira extensora de joelhos e rosca Scott, nessa ordem. Os participantes da pesquisa foram instruídos
a tentar cumprir 2 repetições com a carga imposta em 3 tentativas em todos os exercícios. O período de descanso foi de 3 a 5 minutos em cada tentativa e de 5 minutos entre os exercícios. O 1RM foi registrado como a última carga levantada em que a pessoa foi capaz de completar apenas uma única repetição máxima. Foram feitas 3 sessões de teste de 1RM, separadas por 48 horas cada. A análise posterior de cada exercício levou à maior carga alcançada ao longo das 3 sessões. A análise bioquímica dos níveis de testosterona e do fator de crescimento semelhante à insulina, que eu vou chamar de IGF-1, foi realizada por uma punção venosa 8 dias depois da última sessão do treino. Que pena, você errou. De treino do programa. Durante a intervenção, a carga de treino era registrada em quilogramas e o número de repetições era anotado para cada voluntária. A partir desses dados, era calculado o volume de carga de cada exercício na sessão pela fórmula volume de carga do exercício igual a carga em quilogramas vezes o número de séries vezes o número de repetições. O volume de carga por exercício durante todo o estudo foi calculado somando o volume de carga obtido em todas as sessões e o volume de carga por sessão foi calculado somando todos os volumes de carga da sessão, enquanto que o volume de carga semanal era calculado somando todos os volumes de carga obtidos na semana. Sim, apareceu demais essa palavra. Os volumes de carga de todas as sessões foram somados e então os autores chegaram ao volume de carga total de todo o treinamento. Transformações. Os testes estatísticos realizados foram a nova One Way para comparar as características gerais, mudanças perceptuais, o volume de carga dos exercícios e o volume de carga total do protocolo de treinamento. Foi feito também um teste T independente para comparar a frequência durante o protocolo de treinamento, um teste Q² para comparar as variáveis categóricas, um modelo misto de ANOVA para medidas repetidas para comparação entre e intragrupos e um teste de Fisher para localizar diferenças quando elas aconteceram. O cálculo do tamanho do efeito também foi realizado pela subtração da média dos dados do pós-treino e do pré-treino divididos pelo desvio padrão agrupado do pré-treino para grupos experimentais. Em primeiro lugar, não teve diferença estatisticamente significativa na frequência dos treinamentos entre os grupos multi e monoarticular. Do total de 36 sessões, a média da frequência do grupo multi primeiro foi de 35,6 sessões e do grupo mono primeiro, 34,7 sessões, ou seja, a frequência não enviesou o estudo. Agora vamos dar uma olhadinha nessa tabela. O volume de carga total das semanas 1 e 12 e o aumento do volume de carga ao longo das semanas foi um pouquinho maior para o grupo multi primeiro, mas sem diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo mono primeiro. Mas olhando para o volume de carga total do protocolo de treinamento, aí sim teve diferença estatisticamente significativa entre os grupos com valores muito mais altos para o grupo multi primeiro. Claro que os dois grupos tiveram diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle, mas aqui nós estamos falando do grupo, comparando o grupo multi com o grupo mono. Olhando exercício por exercício, curiosamente só se viu diferença estatisticamente significativa no supino, no leg horizontal e na extensora de joelho, também a favor do grupo multi primeiro. Agora, nessa tabela, é muito interessante ver que todos os dados referentes à força, lembrando que o teste de 1RM foi feito no supino, na cadeira extensora de joelhos e na rosca Scott, mostraram diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-teste em ambos os grupos experimentais e entre os grupos experimentais e o grupo controle. O exato mesmo comportamento foi visto para a massa magra. Por outro lado, esse comportamento não foi observado em relação aos hormônios anabólicos. Em nenhum grupo teve mudança nos perfis hormonais. Agora vamos ver o que aconteceu em relação ao tamanho do efeito. Essa tabela mostra os valores dos tamanhos do efeito para os grupos experimentais e a diferença entre eles. Notem que só na massa magra de membros superiores houve diferença estatisticamente significativa. Nas demais variáveis, as diferenças no tamanho do efeito foram de triviais a pequenas
mesmo assim favoráveis ao grupo multi primeiro. Asserções de conhecimento. Os ganhos de massa magra e força obtidas pelos grupos experimentais apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo controle, mas não entre si, o que quer dizer que a ordem dos exercícios não afetou a morfologia muscular funcional na coorte do artigo, que era formada por mulheres idosas não treinadas. Analisando cada componente individualmente, o resultado do cálculo do tamanho do efeito mostrou diferença estatisticamente significativa nos ganhos em membros inferiores e mesmo assim de magnitude pequena. Esses resultados são compatíveis com os achados de Avelar e colaboradores, 2019, que fizeram um estudo parecido com adultos jovens. Uma possível explicação para esses resultados foi baseada na análise da atividade eletromiográfica durante uma série de leg press com e sem execução prévia da cadeira extensora, cujos resultados indicaram a prática da cadeira extensora antes do leg, prejudicando a ativação do quadríceps durante a execução do leg press. Soares e colaboradores, em 2016, observaram a performance do tríceps na polia antes do supino, não afetando a atividade neuromuscular nem as concentrações de lactato. Da mesma forma, Brennick e colaboradores, 2009, verificaram que executar a pré-exaustão, ou seja, mono antes de multiarticular, sem intervalo entre eles, não afetou a atividade muscular no supino, comparado ao treino multiarticular antes. Outro ponto que merece destaque é o fato de que não houve diferença nas concentrações séricas de testosterona e IGF-1. Os autores desse estudo ponderaram que só mediram os níveis hormonais séricos, então pode ser que ainda tenha acontecido ali alguma mudança no nível do receptor hormonal, que por sua vez pode ter processos anabólicos intensificados. Asserções de valor. Os próprios autores assumem que uma limitação desse estudo foi o período de 12 semanas. Então não dá para saber a longo prazo o que teria acontecido. E, de qualquer modo, se vocês voltarem o vídeo na tabela 2 ou olharem direto do artigo, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, por menor que seja a tendência, os valores foram um pouquinho maiores para força e massa magra no grupo multiarticular primeiro. Outro ponto apontado pelos autores é que, mesmo que o DEXA seja uma ferramenta válida para estimar a composição corporal, falta um pouco de sensibilidade para detectar mudanças sutis na massa muscular se a gente comparar com tomografia ou ressonância. Galera, por favor, levem em consideração a população avaliada. Foram senhoras destreinadas. Às vezes as pessoas olham para os resultados de um estudo e saem aplicando como se valesse para qualquer ser humano, e isso está muito errado. Primeiro, porque como diz o nosso amigo João Moura, do canal Treino em Foco, a gente prescreve para um indivíduo e não para uma média. E os estudos trazem resultados para a média da amostra avaliada. E segundo, porque a gente sempre tem que levar em conta qual é o perfil da amostra que compôs esse estudo. Não saiam dizendo que todo estudo serve para todo mundo. Por último, o que é mais bacana desse estudo é que, se não teve lá grandes diferenças nos resultados, a gente acaba tendo uma certa flexibilidade para prescrever o treino para pessoas com essas características, não só se baseando na preferência delas, mas também no caso delas treinarem numa academia pequena ou muito lotada. Nesse caso, precisar seguir uma ordem de exercício pode complicar o treino em função de, por exemplo, ter que ficar esperando muito tempo para revezar a máquina ou então esperando a sua vez, porque está ocupada por uma outra pessoa. Lembrem, nem sempre senhoras idosas têm a maior paciência do mundo. O que a gente puder fazer para aumentar a aderência ao treinamento resistido com pesos e ainda entregar um resultado bacana, já está valendo. Se ficou alguma dúvida ou alguma contribuição para agregar esses resultados, deixa aqui nos comentários ou manda nem que seja um emoji para ajudar esse vídeo a ter mais engajamento. Aliás, compartilhe esse vídeo com os teus amigos que trabalham em academia ou que se interessam pelo assunto. E se quiseres ter um gesto de carinho com a gente, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos e deixa teu like. Tudo isso é gratuito para ti, mas é um baita presente para nós. Outro jeito de ajudar, se tu puderes, é mandar um agradinho pra gente aqui pelo nosso Pix. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!
hypertrophy and anabolic hormones in older women. A randomized controlled trial. De novo, esse inglês tá horroroso. Press. Com Puta merda! Palavrão não.